última escola bíblica, o diácono Alan concluiu a pergunta número 105. Ela foi dividida em várias partes. Interessante que estamos falando sobre o primeiro mandamento, que é aquele que diz: não terás outros deuses diante de mim. E vimos aqui, durante várias aulas, os pecados são proibidos nesse primeiro mandamento. E só fazer uma rápida recapitulação, tem vários pecados que muitas vezes nós não nos atentamos para eles. Por exemplo, ateísmo é um pecado, contra o primeiro mandamento. Idolatria também é um pecado. Quando você não reconhece Deus como verdadeiramente o Deus criador de todas as coisas, quando você não confessa a Deus, ou que você omite ou negligencia alguma coisa que é devida a Deus, quando você tem falsos conceitos, falsas opiniões, pensamentos indignos, pensamentos ímpios, tudo isso tem a ver com a quebra do primeiro mandamento. Mas continua-se. Quando você faz aquelas investigações curiosas a respeito dos segredos que Deus não revelou, quando você é profano, quando você tem repúdio contra as coisas do Senhor, quando você ama a si mesmo mais do que ama a Deus, quando você busca seus próprios interesses, ou quando você tem uma vontade, uma paixão por outras coisas, ou vã credulidade, ou falsa credulidade, heresia, desconfiança, desespero, e continua-se a questão a insensibilidade com relação ao juízo, a dureza de coração, soberba, presunção, segurança carnal, o tentar a Deus, o usar meios ilegítimos, o confiar nesses meios legítimos mais do que em Deus, deleites e gozos carnais, zelo corrupto, cego e insensato. Tudo isso, meus irmãos, é pecado contra o primeiro mandamento. Também mornidão, o apartar-se de Deus, renegá-lo. Quando você presta culto ou oração a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas, todo tipo de pacto, como consulta ao diabo, o dar ouvidos às suas sugestões, tudo isso é ferir o primeiro mandamento. E continua-se, fazer de homens senhores da nossa fé, isso também é pecado. Desprezar a Deus e seus mandamentos, resistir e contristar o seu Santo Espírito, descontentamento e impaciência contra as dispensações de Deus, acusá-lo neciamente pelos males com que ele nos aflige, atribuir o mérito de qualquer bem que sejamos ou tenhamos ou façamos a sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. E agora, na pergunta número 106, a pergunta é: o que nos é particularmente ensinado pelas palavras diante de mim, no primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, é o que diz o primeiro mandamento. Então, essa pergunta, ela é muito interessante, porque possivelmente vai nos fazer lembrar que Deus está em todos os lugares de forma 100% ao mesmo tempo. Isso é difícil nós entendermos, nós temos mentes limitadas, entendermos como é possível isso. Mas Deus, ele tem esse atributo, o atributo da onipresença. É um dos atributos que Deus não nos comunicou, portanto, é um atributo incomunicável. E, através desse atributo, por isso que ele diz assim: não terás outro Deus diante de mim. E isso tem uma profundidade tão grande, que, não sei que é dar spoiler, mas é um assunto que me fala profundamente ao meu coração, e a minha oração que também fale ao coração de vocês. Então, vamos para a base bíblica do que significa, ou melhor, qual é a resposta a essa pergunta
Só que depois vamos ver os aspectos bíblicos da resposta. Então, a resposta que os teólogos de Westminster chegaram à conclusão que seria melhor para responder essa pergunta é: as palavras além de mim, ou diante de mim, ou perante a minha face, no primeiro mandamento, ensinam-nos que Deus que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de ter-se qualquer outro Deus, esse Deus com D minúsculo. Então veja que Deus, ele tudo vê, mas ele se ofende muito com esse pecado. É muito ofensível para Deus você ter qualquer outro Deus. De maneira que, continuando, de maneira que elas sirvam de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo com ousadíssima e desavergonhada provocação. Continuando, assim como para nos persuadir a fazer tudo como diante dos olhos de Deus. Então, Deus que tudo vê, é importante que, pelo que está escrito na resposta, que esses sirvam como argumento para nós fugirmos desse pecado, para nos dissuadir desse pecado, assim como nos persuadir a fazer tudo como se estivesse sempre diante dos olhos de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava em Recife, aí conversando com um pastor, ele me contou uma história que eu achei bastante interessante, está nesse contexto aqui. Ele falou que ele foi fazer uma visitação e chegou na casa, entrou na casa, creio que o marido não sabia que o pastor estava na casa, já tinha chegado na casa dele, e começou a discutir com a sua esposa, discutir de forma mais exasperada com a sua esposa. Aí, de repente, ele olhou, viu que o pastor estava lá, aí ele falou assim: poxa, pastor, desculpa, eu não sabia que o senhor estava aqui. O pastor respondeu: não, pode continuar brigando, não se importe comigo não, porque Deus está aqui o tempo todo, e você não se importou com Deus, por que vai se importar comigo? Então, é exatamente mais ou menos essa história que, essa ilustração, colocar a ilustração, ela fala exatamente sobre esse aspecto, que Deus está o tempo todo, Ele é onipresente. Então, tudo aquilo que nós fazemos, pode ter certeza, Deus está presente, Ele está vendo. Às vezes nós fazemos coisas que é nos esconder, às escondidas, pensando que estamos nos escondendo. Podemos esconder de todo o mundo, se for possível, mas nunca vamos nos esconder do próprio Deus. Então, é importante nós sairmos daqui sabedores disso. Ou melhor, lembrando disso, né? Relembrando isso. Então, meus irmãos, pelo aspecto, então esse estudo, ele é baseado nesse livro, é o do Johannes Gerhard Voss. Ele é bastante didático, na minha visão, explica tudo direitinho, e muito importante, de vez em quando, sempre dar uma papirada nesse material, porque é um material muito bom. Então, o primeiro aspecto que deve ser tratado com relação a essa pergunta, e depois vamos ver a base bíblica para essas respostas, é que Deus vê e se ofende grandemente com o pecado de se ter outro Deus qualquer. Então, Deus vê e se ofende grandemente com o pecado de se ter outro Deus qualquer. Então, eu vou pedir que a nossa irmã Rose leia Ezequiel 8, versículos 5 e 6. Fredson, Salmo 44, do 20 ao 21. Ezequiel 8, do 5 ao 6, e Salmo 44, do 20 ao 21. Isso. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada.
Ok. Vou fazer um rápido comentário, aí depois eu passo para o Fred. Essa passagem está no contexto em que Deus está falando para o profeta Ezequiel e está mostrando que o povo estava realmente idolatrando e ferindo, obviamente, o primeiro mandamento. E quando ele diz assim, levantei os olhos para lá e eis que do lado norte, à porta do altar, estava, aí aqui a Bíblia diz, usa o termo imagem dos ciúmes. Então tinha uma imagem dos ciúmes, ou seja, havia lá um ídolo, e esse ídolo provocava ciúmes no próprio Senhor, porque o povo estava mais propenso ao ídolo do que ao próprio Deus. Então veja, Deus verdadeiramente se ofende grandemente com o pecado de você ter qualquer outro Deus, Deus se ofende grandemente. Fred, por favor. Salmo 44, 20. Isso. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Muito bem. Aqui está falando que Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece. Ele conhece os segredos dos nossos corações. E aqui é interessante que é o seguinte, se por acaso nós tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus? Ou seja, será que Deus, se você segue um Deus estranho, será que Deus não vai saber que você está fazendo isso? Esse atinar tem a ver com saber com certeza. Então, Deus sim, com certeza Deus sabe, porque Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele sonda nossos corações, e Ele falou lá para o profeta Ezequiel que esse ídolo tinha provocado os ciúmes da parte do Senhor. Então, meus irmãos, com certeza, Deus se ofende grandemente quando nós trocamos Deus, que é o Deus verdadeiro, por um Deus qualquer. O segundo aspecto dessa resposta tem a ver o seguinte: desde que Deus vê e sabe todas as coisas, nós devemos lembrar disso e compreender que devemos viver e trabalhar como se nós estivéssemos à sua vista. Vamos lá. Como Deus vê e sabe todas as coisas, vê tudo e sabe todas as coisas, nós devemos lembrar disso e viver e trabalhar como se nós estivéssemos sempre à vista de Deus. Baseado em 1 Crônica 28, 9. Lu, pode ler, Lu? 1 Crônica 28, 9. Muito bem. O que acontece? Deus é falado aqui. Essa é uma fala de Davi para o seu filho, Salomão, perto já da sua morte. E o que acontece é que Deus, ele exorta o seu filho que venha conhecer o Deus de teu pai e que venha servi-lo de todo o coração íntegro e alma voluntária. Por quê? Porque o Senhor, Deus, Ele esquadrinha os nossos corações. Ele penetra em todos os desígnios do pensamento. Lembrei agora de uma passagem assim: antes de você falar, né, ainda para chegar à tua boca, Deus já sabe tudo. Falar alguma coisa, Tiago? Transmissão de pensamento. E interessante que mais aqui o seguinte: a exortação é que devemos viver e trabalhar
como se estivéssemos sempre na presença de Deus, à vista de Deus. É por isso que aqui Davi diz para o seu filho: se você buscar a esse Deus, ele vai se deixar achar. Se você buscá-lo, ele vai se deixar achar. Mas se você o rejeitar, ou se você o deixar, ele também vai te rejeitar. Simples assim. Interessante, né? Uma palavra de Deus, ela é realmente viva, né, e eficaz. Ok, meus irmãos? Outro aspecto. Teve um servo de Deus que viveu e trabalhou como se estivesse sempre na presença de Deus. Quem é esse servo? Profeta, no caso. Hermilton. 1 Reis 18:15. Então, um servo que viveu e trabalhou como se estivesse sempre na presença de Deus foi o profeta Elias. Aconteceu uma coisa interessante com Elias, não foi? O que foi que aconteceu com Elias? Foi trasladado. Não conheceu a morte como muitos conheceram, né? Trasladado. Muito bem. Então, o Hermes falou a questão de Samuel, né? Ok. Mas aqui está, ele mesmo expressa isso, que está perante a face de Deus, né? Outro ponto. Todas as coisas são vistas e sabidas por Deus? Todas mesmo? Todas mesmo. Dina, leia Hebreus 4:13 e Josué leia Salmo 139, de 7 a 10. 139, de 7 a 10. 4:13. Muito bem. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, nada em toda a criação está escondido de Deus. Nada. Quando diz nada, é nada mesmo, né? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo aquilo que nós fazemos, com certeza, vai ter que prestar contas. Ok? José, por favor. 13. Salmo 139, do 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas arrastradas e detenho os ouvidos, mas ainda lá me haverá a tua mão e a tua destra me sustentam. Muito bem. Salmo muito conhecido nosso. E para onde você vai se ausentar do Espírito do Senhor? Para onde? Para onde você vai fugir da face do Deus Altíssimo? Para onde? Se você sobe aos céus, Deus está lá. Se você desce até o mais profundo abismo, Deus vai estar também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, meus irmãos, não tem como, vivemos sempre na presença de Deus. Vou fazer algumas perguntas aqui para você. Eu falei que ia ser uma aula mais rápida. Algumas perguntas para
nosso crescimento, nossa edificação espiritual. O primeiro mandamento é, qual é o primeiro mandamento mesmo? Não terás outro Deus diante de mim. Como é que pode ser traduzida literalmente a palavra, essa frase, diante de mim? O que significa literalmente? Significa diante da minha face. Então, a questão aqui é face a face mesmo. Tá? O fato, o que nós fazemos está patente diante da face de Deus. Tá? Por isso que é muito importante nós estudarmos esse assunto. É como se estivesse assim, ó, face a face, ok? Então, o que significa diante da minha face? Por que é feita essa pergunta? Deus tem corpo como nós temos? Tem uma face? Deus tem um corpo? Deus tem uma face? Deus, ele é espírito. Portanto, ele não possui corpo e também não possui uma face, como nós. Mas para nós entendermos o que significa face a face, o que traz essa frase, diante da minha face? O que significa? Da presença de Deus. De Deus. Tá? Então, é exatamente o que significa. Face a face é na presença de Deus. É claro, não existe uma face, né? Mas como nós temos, mas significa estar na presença de Deus ou à vista de Deus. Deus está nos vendo. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus está vendo. Ok? Outra pergunta. Quais partes das nossas vidas passa à vista, ou seja, na presença de Deus? Que parte das nossas vidas? Todas, com exceção de nada. Muito bem. Garoto esperto, aprende rápido. Ok? Então, veja, não existe nada. Né? O professor José acabou de ler, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou seja, nada. E a Dina leu também, né? Hebreus 4:13, que diz que nada na criação está escondido de Deus. Todas as suas veredas. Uhum. Então quer dizer que Deus tem olhos, é isso? Tem olhos, mas não são os olhos, né? É forma de uma expressão, né? Muito bem. Uma outra pergunta fácil. Por que é impossível fugir ou escapar da presença de Deus? Porque é impossível fugir ou escapar da presença de Deus. Por quê? Ele é onipresente. Fechou. É onipresente. Ele sabe todas as coisas e nada está escondido. Por favor. Gênesis 4:16, fala de um aspecto de sair da presença de Deus. Tirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de novo, oriente do Qual a explicação para esse trecho da palavra de Deus que diz que retirou-se da presença de Deus? Qual o significado? O pecado, sim, claro. Ele abandonou os caminhos do Senhor, com certeza. O que mais? Como diz? Dá a impressão de que o deslocamento geográfico é passivo, né, de você sair da presença de Deus, mas não é. Vimos que Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus foi lá ao encontro dele. Né? Uhum. Eu posso fazer o mal ao meu irmão porque ele não está presente.
Exato. Caim, aparentemente, ele quer ficar longe daquela presença de Deus na situação, para ele Um peso. levava ele para um arrependimento que ele não queria, uma doença. De fato, não dá para ficar sem a presença de Deus, mas essa presença tem a ver com essa presença que o Daniel falou, graciosa. Não tem como se não for com arrependimento. Deus diz para Abraão: anda na minha presença, não somente isso, de ser perfeito. Caim não queria ser perfeito. Tenta fugir, nós também fugimos da presença de Deus. Mas como diz alguém, não sei quem diz, Deus é inevitável. Exato. É exatamente isso, né? Quando diz aquela passagem de Romanos que diz que não há quem busque a Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Então, a depender de mim e de vocês, ninguém vai buscar a Deus. Se Deus não nos buscar antes. Só para ver se eu entendi. Você está mencionando companhia. Deus não anda mais na companhia. Mas mesmo assim ele não foge da presença. Isso, exato. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Exato, exato. A palavra aí que ajuda isso é comunhão. Comunhão. Diz que tem comunhão com o Senhor. Mas o Senhor está ali. Uhum. Deus está em todo lugar. Exato, é comunhão. O que Deus quer conosco é exatamente essa comunhão, né? É aquele relacionamento que Ele quer ter conosco. A presença de Deus está no inferno. Sim, Lá. Só que não existe comunhão, existe plena ira sobre ela. ira. Sem mistura. Mas ele está lá. Exato. Já passar a palavra para o Vilton. Assim, a questão da aliança, a aliança que Deus faz com a gente, pode ser representada exato pelo relacionamento. Aliança é sinônimo de relacionamento. Vilton? Então, o ódio meio que na Bíblia é errante. Essa ideia de que a Bíblia, não como a gente perceber a linguagem do hebreu, é essa imagem. Os conceitos são traduzidos por imagens, para que a gente. Uma linguagem que nós temos, uma linguagem de acomodação, para que a gente compreenda certos conceitos. O ódio é errante. Essa ideia de Caim afastando-se da face do Senhor, é ele errante, fora dos caminhos, sem comunhão com Deus, ele fica se distanciando. Quanto mais ele se distancia do Senhor, ele vai para um lugar onde a tradução é errante. Talvez queira carregar essa imagem de alguém que caminha e se afasta do Senhor. Exato. Vive e se afasta. Exato. Eu lembrei agora de outro detalhe na fala do Vilton. Mesmo Caim andando, né, nos caminhos errantes, ele continuou sendo alvo da graça comum de Deus. Tanto é que teve lá vários avanços, do ponto de vista tecnológico, né, passaram a criar, né, começaram a fazer instrumentos e por aí foi, né? Então, a graça comum o acompanhou, isso com certeza. Uma pergunta agora mais simples do que as outras. Nomes de personagens bíblicos que tentaram esconder-se ou fugir da presença de Deus. Fora Jonas. Ai, ai. Ananias e Safira, tentaram fugir. E tentaram... nesse aspecto, sim. Mas eu digo, ok, sem sombra de dúvida, Ananias e Safira, beleza. Alguém falou de Caim também, né? Caim também. Por que Adão e Eva? Adão e Eva se esconderam. Por onde que se esconderam? O que a Bíblia diz? Se esconderam onde? Atrás de onde? Atrás das árvores. E fizeram o quê?
Fizeram vestimentas de folhas de figueira. Muito bem. Exatamente, Adão e Eva. E tem outros, mas assim, tem que contextualizar melhor, como foi o caso da Analisa Safira, porque se for falar isso, então todos nós, né, tentamos fugir, né? Hã? Tentou esconder, né, o tesouro, despojo, né? Tentou fugir. Eu creio que ele tentou mais esconder o furto do que ele próprio se esconder, né? Ele próprio. Com certeza, não está na presença, não está em comunhão, não está em relacionamento com Deus, com certeza. Quando Pedro foge, quando Pedro nega ao Senhor, ele não está fugindo. Eu acho que Pedro foi o mais bravo de todos, porque ele estava junto. Negou, mas ele estava lá, enquanto que os outros estavam onde? Escondidos. Bom, é uma forma de você ver. Então, eu acho que Pedro, quando ele nega, é uma forma, certamente, de fugir, né? Ele diz, não, nem conheço esse homem, realmente. Agora, por que Adão e Eva tentaram se esconder da presença de Deus? O que vocês acham que Adão e Eva tentaram se esconder da presença de Deus? Estavam nus. E o nu significa o quê? O pecado. Aquele sentimento de culpa. A consciência do pecado. Por quê? A partir do momento que eles comeram o fruto, olharam para si, descobriram que estavam nus. Mas esse descobrir que estavam nus tem mais a ver com a culpa do pecado. Isso. Não deve ter feito. Muito bem. E as roupas que fizeram, eles perceberam que aquilo não poderia esconder. Eles estavam se escondendo diante das águas. Exato. Nós que estamos ouvindo as pregações aqui do pastor Alex sobre Jonas, por que Jonas tentou fugir da presença de Deus? Por quê? Tinha uma razão. Tem alguma coisa a ver com preconceito ou não? Não preconceito. Falta de entendimento. Esqueceu talvez aquilo que Deuteronômio fala no Moisés, que Israel foi escolhido não porque ele era um pouco mais forte, porque era um pouco melhor, mas porque a graça de Deus. Então, E aí, como fica no final do Salmo 137? 130 aí? Final, Final? Deixa eu ver aqui, deixa eu colar aqui. Hã? os últimos versículos. 137. Porque tem a ver com a pergunta dele. Certo. É um contexto semelhante. Em época, ele também se faz. É 137? 137. Os últimos versículos não tem a ver com a questão do Jonas e Nínive. E aí é sobre Babilônia. Uhum. Salmo 137, 8 e 9. O versículo 8 diz assim: Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Parece
Um- uma coisa que com relação a Jonas, uma coisa que é muito importante é que ele feriu um mandamento, uma ordem de Deus, né? Porque não esqueçamos que Deus ele exerce juízo. Ele exerce juízo. É a questão é que ainda para Babilônia foi dito que eles não podiam reclamar, não podiam fugir. Uhum. E eles tentaram fugir e pensaram mal sobre os seus acordos. Uhum. Assim, Deus é compreensível. Se você for ao pé da letra, parece que é um contraste. Parece. Nínive é capital de quem? Maldade. Ah, É uma cidade capital de Império. sim. E tem a ver com a própria Babilônia também. São coisas que servem de lição para a gente, né? Claro. Sim. Mas lá em Mateus 21, quando Jesus fala sobre os administradores maus, também ele fala sobre essa questão que eles queriam só prejuízo. Não é exatamente que é o inimigo. Tá. Só o fato de ser gentil já seria inimigo. Tem um quê de... Na minha visão, tem um quê de preconceito aí com os gentios. Mas, assim, não esqueçamos mesmo o seguinte, que Deus, ele exerce juízo. E muitas vezes ele diz assim, para o povo de Israel, vá, destrói tudo, não deixa nada, queima tudo. Isso é Deus exercendo seu juízo. Por outro lado, às vezes, como o Presidente falou, né, Deus ele é, para nós, incompreensível. Ele diz assim, vai lá e prega para aquela cidade. Né? Então, assim, realmente Deus ele é, né, nossa visão. Ele é incompreensível. Então, de acordo com o Voz, ele diz que Jonas ele fugiu da presença de Deus por causa da sua desobediência mesmo, da sua teimosia mesmo. Tá? Então, ele foi teimoso, foi desobediente e preferiu fazer daquilo que estava no seu coração, ao invés de fazer aquilo que estava no coração de Deus. Tá? Então, por isso que Jonas... obediência. Consequência. Uhum. Exato. Mas qual foi o resultado, então, de Adão, Eva, Jonas e todos os outros foram falados? Caim. Qual foi o resultado? Realmente conseguiram fugir da presença de Deus? Não conseguiu fugir da presença de Deus. Aí vai lá o que foi falado anteriormente, a questão da comunhão, o buscar, andar na presença de Deus, isso não existia. Mas fugir da presença de Deus, isso é impossível. E Deus, como Deus está em todos os lugares e tudo vê, qualquer coisa que eles tenham feito, sempre fizeram na presença de Deus. Porque não há lugar que seja para Deus oculto. Não existe. Outra pergunta. Como podemos responder a alguém que diz que Deus é grande demais para se preocupar com se os humanos estão adorando ou não, ou grande demais para se preocupar se adoramos um Deus qualquer e não a Ele? Que tipo de resposta daria se você fosse questionado? Não, Deus é grande demais, não vai se preocupar comigo, não. O que vocês acham? Errais porque não conheceram as Escrituras. Deus se preocupa com as coisas grandes? Sim. Com as coisas pequenas também? Então Deus está trabalhando bastante. Porque se preocupar com essas coisas todas, preocupar com o universo, Deus trabalha demais. Né? Não vai ter tempo para mim, não. Tem muitas coisas.
Perfeito. Perfeito. Lembrei agora de uma colega que falou para mim uma vez o seguinte: Deus é tão grande, que Ele precisa de ajuda. É por isso que Ele precisa ter os auxiliares, né? Homens como auxiliares. Minha resposta foi: então Ele não é Deus. Não é Deus. Então, a resposta à pergunta Deus fraco precisa de homens para ajudar. Então, Deus é criador, mas Ele criou as coisas, deixou para que as coisas fizessem, ou Ele governa as coisas, a criatura. Sim, Ele cria, mas Ele também governa. E Deus não se importa se é uma coisa grande ou se é uma coisa pequena. Ele se importa com tudo. Dos mil detalhes. Agora, particularmente para com os seres humanos, por que posso parecer? São especiais para Deus. Deus se preocupa com tudo, né? Independente se é grande ou se é pequeno, né? Por que eu falo que o ser humano é especial para Deus? Porque o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, uma coisa muito importante, que eu não sei se vocês se ligaram, é que essa criação, imagem e semelhança de Deus, não é só para quem é crente, não. Então, meu irmão, vocês são criados, mas também aquele ímpio também é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante nós sabermos, né? E como criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos sujeitos à lei moral de Deus. Os animais não são criados à imagem e semelhança de Deus. Eles têm o código de ética dos próprios animais. Mas nós não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos um código moral. Por isso, nós estamos estudando exatamente a lei moral de Deus. Estamos nos debruçando em entender mais sobre essa lei moral de Deus. E outra coisa muito importante: Deus se preocupa, sim, comigo e com vocês, porque até mesmo cada pensamento meu, Deus está sabendo. Porque muitas vezes a gente não cumpre aquilo que está no nosso pensamento, mas aquilo que está no meu pensamento, Deus já sabe. É por isso que Cristo disse assim: se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, você já adulterou com ela. Então, não só o pensamento, também as nossas obras, todas elas estão sujeitas ao juízo de Deus. Juízo de Deus. Então, isso aqui também é muito importante. Então, meus irmãos, agora que estamos estudando sobre o que significa essa palavra diante de mim, estar na presença, no face a face com Deus, qual deveria ser a nossa atitude? Eu leio muito o presbítero Amazônia, ele gosta de coisas práticas, né? Então, de forma prática, o que isso vai impactar em mim e em vocês? O quê? Que influência você saber que estamos sempre diante da face de Deus vai ter em mim e vocês? Do ponto de vista prático, o quê? O que vai mudar? Ou o que mudou? Enfim. Do ponto de vista prático. Mais temor.
pergunta. Pergunta sincera. Vocês adoram a outros deuses? Fábrica de ídolos. Nós somos, muitas vezes, idólatras. É uma afirmação, tá? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós somos, muitas vezes. Então, o que esse mandamento tem a ver com... O que pode nos influenciar? Ora, eu tenho que, né? Falou, eu tenho que parar, tenho que refletir. Eu tenho que considerar. Se por acaso eu realmente não estou seguindo ou adorando, louvando um outro Deus. Esse outro Deus não necessariamente é uma imagem, não é um, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser um filho, pode ser um celular, lazer, a esposa, o marido. Tudo isso pode te tirar o foco de Deus, né? Eu gostaria só de deixar claro assim, meus irmãos, que apesar de dizer que nós somos uma fábrica de ídolos, nós adoramos outros ídolos, não esqueçamos de uma coisa, né? Nós temos um Salvador, aquele que, como falou o irmão Daniel, desceu, né, deixou a sua glória, né, habitou como nós, né, se fez servo e teve uma morte terrível, morte de cruz. Né? Para quê? Para nos salvar de todo o nosso pecado. Não esqueçamos disso, tá? Apesar de mim, apesar de vocês, Deus ele fez isso. Né? Muito importante que isso fique claro. É só para nós ficarmos atentando exatamente para isso. Quantas vezes eu tiro Deus da prioridade e coloco outras coisas? É o que falou a nossa irmã Rosane ali. Quanto tempo eu gasto para esse que você diz ser a tua prioridade? Pouco tempo. Quanto você dedica a outras coisas? Muito tempo. Então, esse seria o balanço que deveria ser feito, né? Estamos chegando no final, é só para dizer o seguinte, como é que o nosso catecismo, né, ele fala a respeito desse pecado de ter outros deuses na presença do verdadeiro Deus. O catecismo diz assim que é sem, eu até usei o termo desavergonhado mesmo, é uma coisa sem pudor, é aquela sem vergonha mesmo diante de Deus, é uma provocação para Deus. Então o catecismo até diz assim que de uma forma ou de outra nós somos culpados de você sempre adorar a um outro Deus, né? Mesmo aquele que é crente em Cristo, ele é culpado de ter um amor a uma outra coisa, a algo que está no mundo, por exemplo. Então devemos compreender que isso é provocação diante de Deus. Deus não se agrada disso. Deus ele é ciumento. Eu vou usar o termo, né, que dizem que ciúme nunca é bom, né? Aquele ciúme bom, né? Aquele ciúme do zelo, isso, muito bem, o zelo. Mas mesmo o zelo também pode ser além da conta, né? Como tem lá uma passagem em Atos que Paulo diz, né, que ele foi zeloso e ele achava que devia perseguir mesmo, né, em nome da igreja, tá? E além disso, meu irmão, todo o nosso serviço, todas as nossas atividades, tudo que a gente venha fazer, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em casa, seja em qualquer lugar, devemos sempre fazer como se estivéssemos à vista de Deus, lembrando que Deus está presente. Deus vê, Ele observa cada um dos detalhes da nossa vida, Ele se preocupa com mínimos detalhes, como falou a nossa irmã Érica. Os mínimos detalhes da nossa vida são vistos, patentes aos olhos de Deus. E esse pensamento que estamos tratando nessa aula deveria nos fazer com que viéssemos a odiar e a temer o pecado, esse pecado que busca amar e servir a outros deuses. Mas, pelo contrário, devemos amar e servir de forma consciente ao Deus
Todo-Poderoso, dia após dia, momento a momento, a cada segundo, sempre focado em servir a Deus. Eu tenho uma teoria que diz que aqueles que oram mais pecam menos. Não estou dizendo que não peque. Quem ora mais, peca menos. Ok? Tem também que ver onde está o teu coração, onde está o teu Deus. Isso. Ou o teu tesouro, né? Muito bem, é isso mesmo. Meu irmão, que Deus nos abençoe. Como eu falei, uma aula mais rápida. Só que não. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, queremos nessa manhã louvar e engrandecer o teu santo nome. Tu, ó Deus, que és o Criador de todas as coisas. Tu és Deus que tem um atributo que é a onipresença. Tudo tu vês, nada foge ao teu controle, nada foge às tuas vistas. Tu sabes todas as coisas. Antes que a palavra nos chegue à boca, tu já conheces toda. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos. Porque certamente, ó Pai, muitas vezes nós adoramos a outros deuses, aqueles deuses, ó Pai, que não fazem nada, não falam, são simplesmente criações nossas. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, ó Pai, para que possamos estar sempre refletindo, se porventura estivermos naqueles momentos que estamos buscando adorar aos ídolos, aos deuses que nós mesmos criamos. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, mais uma vez. Abençoa-nos, portanto, abençoa a tua igreja, continua nos edificando através da tua palavra, que é viva e que também é eficaz. Ser com a tua igreja, é o que nós oramos, cheios de gratidão no coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.